Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já viveu uma situação em que, no momento que você está fazendo a coisa certa, orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo na igreja, e é nesse momento que a guerra piora e você fica confuso? O que está acontecendo? Justo agora que eu ajustei tudo? Então vamos entender. Primeira coisa, ouça a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A primeira coisa que eu preciso entender é que quem está fazendo toda essa confusão não é Deus. É uma batalha que é para você ficar desanimado mesmo, questionar Deus. Lembra? Várias pessoas já questionaram Deus. Jó já questionou Deus e Gideão já questionou Deus. Mas peraí, por que está acontecendo isso? Se o Senhor estivesse com a gente, isso não tinha acontecido. Justamente, essa confusão toda é para você parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de ir na igreja, ficar decepcionado e frustrado com aquele que te protege, que te guarda, que é Deus. Então nós precisamos aprender a discernir. Uma pessoa que viveu essa situação foi o rei Josafá, um rei avivalista. Ele estava fazendo a coisa certa, mas de repente se levantam 3 exércitos contra ele. Você acha isso justo? Não, não é justo. Josafá podia ficar totalmente confuso, ele podia ficar enfraquecido, desanimado, mas graças a Deus, Josafá sabe que Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. A paz, ela vem depois da guerra, né? Quando a guerra é vencida, vem a paz. Então eu tenho um Deus que dissipa a confusão e me traz a paz. Bom, então vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20, o que o Senhor disse a Josafá quando ele foi orar no meio daquela guerra desproporcional, e não era porque ele estava fazendo a coisa errada. Porque tem muita gente dentro da igreja que fala, você está vivendo isso por causa disso. Você está vivendo aquilo porque você está falhando, porque a sua fé é pequena. Não ouça essas vozes, ouça a voz de Deus. E a voz de Deus diz, no versículo em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, Deus levanta um profeta para dizer a Josafá, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Deus não nega o problema. Ele está falando, eu sei. A multidão é grande, multidão é multidão. Agora ele usou aqui uma expressão que é um reforço, multidão grande. Então, a multidão já seria assustador. Ele está falando, não está negando. Não, Josafá, você não está vendo direito. Isso não é nada. Isso é um pouquinho só do inimigo, é você que está exagerando. Não, ele está falando para o povo e para Josafá. Eu estou vendo. Eu estou ciente de tudo. O inimigo quer te enfraquecer, quer te confundir. Mas eu não sou um Deus de confusão. Então, entendam o seguinte. Veio contra vocês, veio contra mim. Eu sou o Deus da guerra, eu os defendo. Vocês são menina dos meus olhos, vocês são tesouro particular. Que incrível ter um Deus que dá resposta. Ele é vivo. E mas eu queria ouvir. Mas a resposta está aqui. Você está vivendo uma guerra acima das suas forças? Você está fazendo a coisa certa? Você não está em pecado? Então a resposta do Senhor é essa. Não tenha medo. Essa guerra não é sua, é minha. Mas você tem que fazer algumas coisas. E aí, Deus fez algo, pediu a Josafá e ao povo, não para afiar a espada, não para colocar em ordem as fileiras dos soldados. Ele diz, coloque em ordem o teu interior. O teu interior é não ficar enfraquecido, confiar em mim e me adorar e louvar. Isso se você colocar em ordem o teu interior, deixa tudo que está ao redor, que você não consegue fazer sozinho mesmo, comigo,
Que incrível! Então, quando Deus ensinou esse segredo, primeiro coloque em ordem o teu coração, e eles começaram a louvar, a adorar. E o que está escrito é que Deus colocou emboscadas enquanto eles estavam colocando o interior deles em ordem, enquanto eles estavam louvando e adorando. Louvar em tempo de problema é colocar a sua mente em ordem. É você dizer para a sua mente, não é você que governa, não. Não é a confusão de pensamentos de medo, não é a confusão de pensamentos de desânimo ou de tristeza. O que governa é a palavra de Deus na minha mente. É você colocar em ordem as suas emoções. Olha, você ficar desestabilizada, enfraquecida, não, eu me firmo em Deus, eu confio em Deus. O Deus de Josafá é o meu Deus. Você está vendo? Como enquanto você louva e adora, você está equilibrando tudo que está em desordem no seu interior. Resultado? O inimigo foi derrotado. Josafá precisou lutar? Não. A guerra era do Senhor. O que está acima das tuas forças, deixa com Deus. O que o dinheiro não resolve, o que o falar muito não resolve, então deixa nas mãos de Deus. Se você já tomou todos os remédios, já foi em todos os médicos, não resolve, essa guerra na tua saúde pertence a Deus. Se você já procurou emprego, continua procurando, e você vai continuar procurando, mas nada funcionou, deixa com Deus. Ele abre uma porta, ele abre um caminho onde você nem sonhava. Então deixa essas guerras que você já fez de tudo e não tem mais o que fazer, nas mãos do Senhor. E eu quero contar uma outra situação para vocês. Atos capítulo 19, eu vejo Paulo fazendo a coisa certa. Ele foi pregar em Éfeso. Quando ele pregou e houve conversão, o que aconteceu? Parou a idolatria. Quando parou a idolatria, principalmente daquela moça que adivinhava e ela foi liberta, os artesãos que faziam os ídolos ficaram revoltados. Juntaram a cidade no estádio, no anfiteatro, e queriam matar Paulo, porque Paulo tinha mexido com a estrutura. Às vezes, a guerra que você está vivendo, você não está entendendo, porque Paulo estava fazendo a coisa certa. Ele podia dizer, Deus, por que eu estou sendo ameaçado de morte? Já que aqui todo mundo sabe, tem a pessoa principal, a adivinha, foi liberta. Eu fiz a coisa certa, Deus. Mas Paulo não perguntou. Paulo confiou em Deus. E sabe por que aquela guerra contra Paulo? Porque Paulo tinha mexido com estruturas. Às vezes, as guerras que se levantam contra você, mesmo que você esteja fazendo a coisa certa, é porque você está mexendo, Deus está mexendo nas estruturas. E o diabo não quer, porque quando mexe nas estruturas, o que acontece? Éfeso, é o resultado de Éfeso, se tornou uma cidade de grande avivamento. E ele quer? Não, ele não queria perder terreno. Ele não quer perder terreno no teu casamento, ele não quer perder terreno dentro da tua família, ele não quer perder terreno dentro do teu ministério. Então, quando Deus está mexendo com estruturas que vai abalar um sistema que ele criou na sua vida, ele vai reagir para tentar te apavorar. Ele queria apavorar Paulo, não, Paulo ir embora de Éfeso, Paulo dizer, o que adiantou eu fazer tudo, e de nada valeu tudo que eu fiz aqui em Éfeso. Não, Deus agiu, Paulo confiou, Deus não é Deus de confusão, então Paulo, aquela confusão que o inimigo estava fazendo, foi dissipada por Deus. Paulo não conseguiria dissipar. Eu quero te dizer que toda confusão na sua vida hoje pode ser dissipada por Deus. Você crê nisso? Se você crê, escreva um amém aqui nos comentários e fala, Deus, faz cessar a confusão na minha mente, nas minhas emoções, na minha casa. Faz cessar a confusão na minha vida, porque essa guerra não é minha, é tua. O que você tem que fazer? Adorar a Deus. O que você tem que fazer? Orar, confiar. Não ser tomado pelo medo, mas confiar que Deus está agindo. Então, se você confia em Deus neste momento, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. E diz,
declara, profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida. Essa guerra não é minha. E Deus coloca um fim, um basta a essa guerra, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor, nós nos recusamos a interpretar a batalha como derrota. Se a luta aumentou, descansamos, porque Tu não és Deus de confusão. Governa a mente com a Tua paz, silencia o barulho do inimigo, nos sustenta até que a vitória se revele. Senhor, em nome de Jesus, dá força a cada um, estratégia na oração, Senhor, e que a paz que excede todo entendimento entre na mente e no coração agora, em nome de Jesus. Amém. Você não vai ser destruído nessa guerra. Deus vai se revelar como o Deus que te protege e que abala as estruturas das trevas. Deus te abençoe. Compartilhe esta oração com muitas pessoas que não estão entendendo a guerra que estão vivendo. Compartilhe também no grupo do WhatsApp que você tem, no grupo de família e muitos grupos.